Fala, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal hoje, que será um dia emblemático, para o Brasil. Mas enfim, nós vamos tratar de muitos assuntos importantes aqui. O primeiro assunto que a gente vai debater aqui no nosso editorial é o risco de morte que o Bolsonaro corre caso seja preso. Ontem, durante uma participação no podcast Inteligência Limitada, Bolsonaro falou que tem conhecimento já que não passa de 30 dias, caso ele seja preso, vão tirar a vida dele na prisão. E aí, qual a sua opinião sobre isso? Você acredita que realmente vão fazer alguma coisa contra o Bolsonaro? Deixa no comentário. A gente vai trazer essa matéria para vocês, que é uma matéria do Metrópolis. Ainda sobre o podcast Inteligência Artificial, Tarcísio de Freitas fez uma declaração muito polêmica, porque no podcast participou Bolsonaro e Tarcísio de Freitas também, com direito à participação do Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, que falou do Mike Pence, sobre a participação dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes e contra o governo Lula. Ou seja, mais um capítulo da nossa novela preferida, Moraes contra o mundo, ou melhor, Moraes contra os Estados Unidos, tem agora mais uma cena, e essa cena aconteceu dentro do podcast. Outro ponto que a gente vai falar é sobre a deputada federal Carla Zambelli. Teve um pedido onde incomodou muito os ministros do Supremo, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Foi um pedido feito pelo Mendonça. E a Carla Zambelli deu uma declaração sobre isso, mas não só ela. O Bolsonaro também, durante a participação do podcast, falou em específico desse caso da Carla Zambelli. Caiado também está se sentindo revoltado, porque o Bolsonaro deu uma rasteira bonita no Caiado e o Caiado não está gostando nada disso. Mas a gente vai falar sobre tudo isso aqui com você. Então, não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, é sempre importante ter você aqui conosco. Para você que ainda não visitou a nossa biblioteca digital, recomendo que você conheça os nossos livros, Espiritualidade e Prosperidade, Segredos dos Ricos nos Investimentos. Para você que quer aprender a investir, você não tem noção ainda de investimento. Esse livro aqui vai te ensinar todos os segredos do que é renda fixa, renda variável, como investir no exterior com CDB, tudo isso aqui mastigadinho, fácil entendimento para você. É só fazer o download e pagar o valor que você acha justo. O Pix tá aqui, tá bom? Mas vamos começar de matéria. É o seguinte, o Bolsonaro, ele fez uma declaração polêmica durante o podcast do Vilela ontem, o Inteligência Limitada. Ele falou o seguinte: me matam em 30 dias, diz Bolsonaro, sobre possível prisão. Ele participou desse podcast com Tarcísio de Freitas, onde ele falou sobre a possibilidade de prisão dele, Ao ser questionado sobre uma possível prisão, Bolsonaro falou o seguinte, abre aspas, não tenho a menor dúvida de que em 30 dias, no máximo, me matam. Pelo que eu conheço, eu não vou falar por que motivo eu seria o alvo. Com toda a indignação nacional, tem cara que ia bater palma, vibrar com minha prisão. Eu acredito que vou ser um estorvo para eles. Essa é a segunda vez, que o Bolsonaro ele fala em perder a vida caso ele seja preso. Não é a primeira vez que ele usa esse argumento, não, que ele já bateu em cima disso. No último dia 14 de março também, lá na participação de um podcast que é o Flow, o do Igor lá, o Bolsonaro também falou que não tem a menor dúvida que será envenenado, ainda falou que caso ele seja preso, ele será envenenado. Abre aspas para uma fala do Bolsonaro. Minha vida é feita de coisas. Até a facada foi um milagre. Médicos dizem que de cada 100, só um sobrevive. É igual ao Trump com um tiro na orelha. Temos muitas coisas em comum, exceto a fortuna. Deus não me colocou aqui para morrer atrás das grades. Se me prenderem, vão me matar. Não tenho a menor dúvida de que serei envenenado. Não é de interesse que me vejam preso, porque vou dar dor de cabeça. Eles precisam me eliminar. E tendo em vista o Brasil que a gente conhece, com histórias das mais
profundas do submundo da política, eu não duvido de jeito nenhum. Eu tenho conhecimento pleno, né? Eu tenho certeza que o Bolsonaro é um incômodo muito grande para muitos que estão no poder, né? Para muitos que estão no poder. E aí, com toda certeza, nada me assustaria se acontecesse alguma coisa com o Bolsonaro. Ou você, que está me assistindo agora nesse podcast, acha que eu estou exagerando, que o Bolsonaro também está exagerando e que talvez para eles tirar a vida do Bolsonaro não é interessante. Eu acho o seguinte: Bolsonaro preso, ele vira, né, um símbolo de perseguição política. E esse símbolo ainda fala, esse símbolo ainda pode se manifestar e vai ter pressão porque ele está preso. Bolsonaro morto, até que se prove se ele passou mal, se ele deu uma parada cardíaca, o que aconteceu. Meu amigo, até os anais da história começarem a mostrar o que aconteceu, eles já dominaram tudo, né? Essa é a verdade. Então, assim, na minha visão, eu acho que o Bolsonaro tem toda a razão de estar preocupado. Agora, um ponto foi interessante desse podcast. O que está rolando? Está rolando aí uma série de discussões sobre a verdadeira fidelidade do Tarcísio. Porque o Tarcísio foi o cara que foi eleito com um voto eminentemente bolsonarista. Vamos ser sinceros que todo mundo que votou no Tarcísio votou em virtude, né, do apoio e do apelo de Bolsonaro em relação ao Tarcísio. Existe uma mentira muito grande que dizem para vocês: São Paulo é meio esquerda. É uma mentira deslavada sem tamanho, mesmo na capital. Lembra a eleição do Pablo Marçal para a prefeitura, né, onde o Ricardo Nunes ganhou? Bem dizer, tiveram 3 empates, tá? A diferença foi mínima de um para o outro, entre Marçal, entre Nunes e entre Boulos. O Nunes não tem o voto da esquerda. O voto da esquerda foi toda para o Boulos, que deu nem 30% dos votos. Vocês entendem que tem uma mentira grande lavada? Agora, o que aconteceu? Esse podcast foi junto com o Bolsonaro, e a gente já sabe que o Bolsonaro quis limpar a barra do Tarcísio. Todo mundo começou a atacar o Tarcísio porque o Tarcísio elogiou o TSE por ter salvado a democracia e as urnas eletrônicas. Então a base política do Bolsonaro, os bolsonaristas, partiram para cima do Tarcísio. O Bolsonaro abraçou o Tarcísio e falou: vem para o podcast comigo para você falar isso aqui. O candidato à presidência da República é Jair Bolsonaro e eu vou ser candidato à reeleição em São Paulo. Não é justo tirar o Bolsonaro do jogo, é um candidato super viável, é a maior liderança da direita. Como eu falei, é o cara que me abriu a porta, né? E que eles sabem que o Bolsonaro é um ator muito forte, é um cara que se for para eleição hoje vai ganhar a eleição, não tenho dúvida disso. Hoje muita gente que fez o L lá está desencantada, está decepcionada, então todo mundo está vendo o rumo que o país está tomando. A gente vai estar junto com o Bolsonaro até debaixo d'água, né? Então acho que eu tenho um papel nisso que é ajudar o presidente até o fim, ajudar aqui em São Paulo, ajudar um grupo aqui em São Paulo. E é isso. As pessoas não entendem às vezes a proximidade, a lealdade, a amizade, enfim, não tem passagem de bastão nenhuma, não tem nada disso. Meu candidato a presidente. Pronto. Então assim, é nítida a sinalização, né, a estratégia política que o Bolsonaro levou o Tarcísio para limpar a barra, porque o Bolsonaro sabe, com isso aqui já chancelou para mim que o candidato, se Bolsonaro permanece inelegível, é Tarcísio de Freitas, cravado. Vai ter o apoio do Bolsonaro, vai ter o apoio do Centrão todo, vai ter o apoio do sistema todo. Desculpa aí o que eu tô falando, eu sei que você pode não gostar, mas Tarcísio não é direita, é centro, tá? É centro-direita no máximo, tá? Então, eu sei que vocês vão me questionar por isso aí, mas tá nítido, né, que foi em virtude disso. Mas aí teve um ponto interessante, onde o Tarcísio falou, né, deu uma criticada no Lula aqui, falando que o Lula tá com dor de cotovelo. O que me chamou a atenção aqui é que nem o Vilela conseguiu segurar de tão verdade que isso aqui é. No fundo... Não, mas aí eu emendo a pergunta. Publicamente, ele fala meu nome todo dia. Sim, eu vejo. Lógico, quando ele vai... do Tarcísio como ele tá? Dor de cotovelo. Dor de cotovelo. Mas ele falou bastante. Pois é, o Lula só fala do Bolsonaro, né? A pauta do Lula é atacar o Bolsonaro.
Agora, quanto ao Tarcísio, ontem eu até citei, eu não sabia o nome dele, é Peter, o barbudinho lá do Ancapsu, porque eu acompanho muito quando passa, principalmente, pelo Instagram, tá? E ele não fala o nome dele, então agora eu tô sabendo, é o Peter, tá? O cara é muito sensato, gosto da postura dele, e ele falou que não, independente do que for, aí que ele apoia ainda mais o Tarcísio pelas falas, só vocês olharem no Instagram, pelas falas do Tarcísio em relação à urna eletrônica, o que diverge ele do Bolsonaro, que o Bolsonaro causou muito atrito, falou muita coisa à toa. Pois é um posicionamento interessante, só que eu acho que é uma fala desnecessária, na minha visão, porque ele confrontou, né, o seu eleitorado. Mas vamos lá. Outro ponto desse podcast que a gente vai analisar também é a fala do Eduardo Bolsonaro. Durante um trecho, né, o Bolsonaro falou, o Eduardo Bolsonaro vai estar entrando aí também ao vivo, né, entrou, lógico, online, né, tá nos Estados Unidos, e aí foi para falar um pouco sobre o Mike Benz e sobre a USAID, né, a ligação da USAID com as instituições brasileiras. Dá uma olhada na fala aí, tá, do Eduardo Bolsonaro. Primeiro de tudo, o poder que a gente exerce não depende de cargo ou diploma na parede, tá? Então a gente continua jogando juntinho com o Felipe Barros, presidente da Credem, e estamos aí para apreciar o requerimento na comissão para uma audiência pública onde participará o Mike Benz. Quem é o Mike Benz? Mike Benz é o protagonista que tem colocado no ventilador, né, em bom português, tudo aquilo relativo a envio de dinheiro dos Estados Unidos para outros países, inclusive o Brasil, através de parcerias, como a USAID com o TSE, parcerias públicas, e que até hoje, mesmo depois de perguntado, através de lei de acesso à informação, o TSE ainda não respondeu se recebeu dinheiro ou não da USAID. Eles não podem responder ainda porque eles sabem que receberam, já começam a aparecer os primeiros contratos, alguns milhões de dólares na mesa, e a gente tem a perspectiva de que o Mike Benz possa vir pessoalmente ao Brasil para trazer mais novidades e aprofundar, né, esse tipo de situação. Porque, finalizando, isso tudo é dinheiro do pagador de impostos americanos que serviu para doutrinação de imprensa, reforma do poder judiciário, né, conversas para o uso de soft power junto a juízes, ou seja, o próprio Mike Benz conclui dizendo em seu tweet, né, na sua conta X, que se a USAID não existisse, Jair Bolsonaro ainda seria o presidente do Brasil. Então, uma clara interferência externa. E tem uma palavra dele também, Eduardo, de que a China, né, teria procurado o governo Biden para tirar o Bolsonaro daqui, porque eles teriam muito mais facilidade em certas transações com outro governo do que comigo. Então, com certeza, né, sempre existe esse interesse chinês, inclusive, né, muito se diz sobre o interesse chinês para me retirar da presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Daí essa pressão toda do Alexandre de Moraes e do Procurador-Geral da República, porque esta comissão ela vai ser a primeira, por onde começa o processo de análise dos 37 acordos e memorandos de entendimento que o Lula assinou durante o G20 com o presidente da China, com o Xi Jinping. E ali você tem, né, comunicação via satélite, você tem reservas de urânio, você tem parceria com o China Media Group, né, o soft power para você doutrinar as pessoas. Existem várias outras questões que essas sim fazem realmente uma questão de soberania nacional. Então o poder, o jogo do poder, ele é cruel, né, e certamente as peças estão se movimentando. Agora, deram um tiro no pé, porque eu ficando aqui nos Estados Unidos, agora eu estou 100% com disponibilidade para levar adiante ao conhecimento das autoridades americanas, em detalhes, tudo aquilo que está acontecendo no Brasil, inclusive a perseguição contra o Jair Bolsonaro, a condenação a 14 anos, que agora parou no meio do caminho, né, da senhora Débora Rodrigues dos Santos, dentre outros temas. O Fux pediu... É isso aí, pessoal. Aí já entra aqui no assunto da Débora, que nós vamos debater depois. Mas assim, o que mais me chamou a atenção aqui é a fala do Eduardo Bolsonaro de que o Mike Benz pode vir diretamente ao Brasil para investigar como foi a distribuição de recursos da USAID para o Tribunal Superior Eleitoral. Lembrando que à época, quem era o presidente do Tribunal Superior, se eu não me engano, Alexandre de Moraes, tá? E aí a gente vai entrar num assunto polêmico aqui, que ainda está relacionado, né, ao tal do podcast aí. Matéria do Metrópolis. A Carla Zambelli, né, ela falou que o que deu um respiro para ela, um alívio para ela,
foi o pedido de vista, né, imposto pelo Nunes, né, pelo Cássio Nunes. Zambelli disse que iniciativa de Nunes Marques lhe dá esperança. A Carla Zambelli, naquele episódio em que ela sacou a arma e saiu correndo atrás de um militante de esquerda, ela está sendo condenada, né, já tem 5 votos a 0, né, contra a Carla Zambelli, onde ela provavelmente perderá o mandato e provavelmente será condenada à prisão. E o STF já está sendo muito claro que esse será o posicionamento. Ela fala para dar esperança, né, aos seus seguidores, mas assim, cá entre nós a gente sabe que ela é bolsonarista, né? E com isso ela já está condenada. Esse é o maior crime dela. Então, duvido muito que o STF volte atrás, até porque aqui, né, tem uma farta robustez de provas contra a Carla Zambelli, tá? Então, cá entre nós que há um acervo de provas, né, grande contra a Zambelli nesse caso. E eu levo muitos questionamentos aqui sobre se isso aí era caso de cassação, né? Tem deputado aí que comete crime, só faz acordo e não é cassado, né? Então a cassação é o fato dela ser de direita. Então eu sou absolutamente contrário ao que está acontecendo com a Carla Zambelli. Agora, a Carla Zambelli foi alvo de falas do Bolsonaro durante esse podcast do Vilela. E é aí que a gente vai entrar na bomba aqui, né? Bolsonaro culpa Carla Zambelli por derrota para Lula. O tiro tirou o nosso mandato, né? Ou seja, ela tirou o nosso mandato, né? A Carla Zambelli andando tirou o mandato. E eu vou colocar o trecho aqui do vídeo, né? O áudio não tá legal, mas é o seguinte, abre aspas. A Carla Zambelli tirou o mandato da gente. Ela tirou o mandato da gente, disse Bolsonaro ao relembrar o episódio. Na visão do ex-presidente, os eleitores associaram a atitude à sua política de defender a ampliação do porte de armas. Vou colocar o áudio, né? E daqui a pouquinho eu volto aqui com um posicionamento aqui. Aquela imagem, da forma que foi usada, a Carla Zambelli perseguiu do cara lá. Aquilo é muito forte. Aquilo. Teve gente, olha, o Bolsonaro defendeu o armamento. Então, o pessoal, mesmo que não votou no Lula, anulou o voto. A gente perdeu. São Paulo estava bem aqui, né? A gente estava com 20 pontos. Quase 2 milhões, né? Foi. E aí o que acontece? A Carla Zambelli tirou o mandato da gente. Ela tirou o mandato da gente. Você perde 5 pontos, quer dizer... Agora, aquela imagem... Tá, você ouviu, né? Vamos lá, vamos explicar aqui 2 pontos aqui. Então ele falou, ó, a Carla Zambelli tirou o mandato da gente, né? Vocês viram o que aconteceu. E aí eu vou te levantar, né? Eu vou colocar uma pulguinha atrás da sua orelha. Se a Carla Zambelli tirou o mandato do Bolsonaro, ele não questiona as caixinhas brancas. Peraí, você entendeu? Quem tirou o mandato do Bolsonaro foi a Carla Zambelli. A fala é do Bolsonaro. Então, não foram as caixas brancas. Coloquei uma pulguinha na sua orelha, né? É o Bolsonaro que falou aqui agora, junto do Tarcísio de Freitas, que elogiou o sistema eleitoral brasileiro com as urnas eletrônicas e o TSE. E aí, nós não podemos esquecer também da figura do Roberto Jefferson. E sim, eu tenho certeza absoluta que a Carla Zambelli, com aquela atitude dela, com o Roberto Jefferson, com aquela atitude dele, deram, né, assim, um tiro no Bolsonaro, né? O Roberto Jefferson jogou a granada no Bolsonaro e a Carla Zambelli sacou a arma e atirou no Bolsonaro, no sentido figurado, é óbvio. Então, isso prejudicou demais, não tenha dúvidas. Mas aí é aquela questão, se a Carla Zambelli tirou, né, aí o questionamento sobre as caixinhas brancas cai. Se foi as caixinhas brancas, a Carla Zambelli não foi a culpada. E aí, meu pequeno gafanhoto? To be or not to be? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Fala pra mim, o que você acha sobre isso aí, que eu quero ver o seu posicionamento, né? Vamos falar agora do senhor Ronaldo Caiado, que tá revoltado com o Bolsonaro. O Bolsonaro deu uma rasteira, assim, chegou no tapetinho assim do Caiado e falou, puxei. E o Caiado ficou pistola com isso. O que aconteceu? O Bolsonaro, né, não sei se de sacanagem ou não, marcou o evento pela anistia, né, que vai acontecer em especial na Avenida Paulista, para o mesmo dia do lançamento da candidatura presidencial do Ronaldo Caiado. O Ronaldo Caiado fez uma nota dizendo que não, apesar de todo mundo estar falando que foi para o mesmo dia, que o Caiado não vai recuar e o dia
6 é o dia do lançamento da candidatura, né, lá na Bahia. Né, a cerimônia vai acontecer lá na Bahia, no Centro de Convenções de Salvador, do União Brasil, com o Ronaldo Caiado para lançar sua candidatura a presidente da República. E o Bolsonaro, para cutucar, não vou marcar no mesmo dia. Não sei se coincidência ou não, marca no mesmo dia. E aí o Caiado está sendo pressionado. O União Brasil pressiona o Caiado a suspender a pré-candidatura ao Planalto. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não sou mentiroso e nem vou ficar mentindo só para agradar um ou outro. Eu gosto pra caramba do Caiado. Para mim, eu votaria no Caiado para presidente fácil. Eu gosto. É minha opção pessoal, tá? Por quê? Porque eu vejo, né, o quanto ele mudou Goiás em vários aspectos. Eu votaria nele sem problema nenhum. Mas que ele tomou uma rasteira aqui pesada do Bolsonaro, ele tomou. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, gosto mais do Caiado. Muito. E votaria nele como candidato. Mas, a gente precisa entender. Liderança política, o Caiado não chega aos pés do Bolsonaro. A maior liderança política da direita do Brasil hoje é o Bolsonaro. Caiado ganharia assim, se o Bolsonaro apoiasse o Caiado. Como o Bolsonaro prefere apoiar o Tarcísio, e eu, agora, preferia que o Bolsonaro apoiasse o Caiado do que o Tarcísio. Vou sendo sincero com vocês. Mas, pero no mucho não vai acontecer, tá? Não vai acontecer isso. Não adianta o Caiado tentar lançar seu nome, acreditando que uma reviravolta acontecerá e o pessoal vai para o lado do Caiado. Assim, eu vejo infrutífera, né, a candidatura do Caiado. Preferia, né, sinceramente aqui, acho que nesse backstage aqui, eu acho que o Caiado, a minha opinião, se o Bolsonaro em momento algum sinalizar para o Caiado devia desistir da candidatura à presidência e ir para o Senado, que como senador ele está eleito com recorde de votos aqui dentro de Goiás. Não tenho dúvidas disso, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Eu sei, pode pegar o pedaço de pau, pode me bater, pode xingar aí, não tem problema não, tá? Eu sei, mas é minha opinião, tá? E eu não vou ficar inventando firula aqui. Acho o seguinte, Bolsonaro é o maior líder, Caiado não chega aos pés do Bolsonaro, mas eu gosto do Caiado, votaria no Caiado sem problema algum. Pra mim, o cara é um dos tops aí, porque pra mim o maior problema chama-se segurança pública, e esse aqui já falou que tá a fim de resolver. E já resolveu, pelo menos, no estado de Goiás, tá bom? Abraço, pessoal. Fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.